Fala galera, tudo bem com vocês? Como prometido, né, gravando aí mais uma aula de questões, né, especialmente na área de instalações hidrossanitárias. Eu já gravei uma aula anteriormente, né? Se você não assistiu, eu vou deixar um card aí para você assistir, tá? É a aula anterior, tá? E agora a gente vai tratar, né, de algumas questões em cima justamente da aula, né, que eu já havia gravado. Meu nome é Murilo Lopes, sou engenheiro civil, né, idealizador desse canal. Se você, né, já de início gostar, né, do nosso vídeo, eu peço que você, né, clique aí no botãozinho de gostei, ativa o sininho, né, também, né, se inscreva e ativa o sininho para que você receba, né, novas solicitações, né, no caso de novos vídeos, né, que a gente publicar aqui. Todo esse conteúdo que a gente tem divulgado aqui, né, é de forma gratuita, né, e quando você se inscreve, o YouTube ele recomenda para mais pessoas e isso ajuda bastante o nosso crescimento, tá bom? Começando aqui, né, uma questãozinha. Vamos lá. Em construções que possuam instalações sanitárias abaixo do nível da rede pública de coleta de esgotos sanitários, deve-se instalar um sistema de recalque de esgoto. Tá, beleza. Primeiramente, a ideia é essa aqui, recalque de esgotos. Tá bom. Caso a caixa coletora não receba, ou seja, ele está falando de caixa coletora aqui, não recebe efluentes de bacias sanitárias, o diâmetro nominal mínimo da tubulação de recalque deve ser, a gente tem que lembrar que tem o seguinte, a caixa coletora, né? E essa caixa coletora, ela tem duas maneiras. Aqui não recebe e aqui recebe, tá? Efluentes, beleza? Primeiro de tudo. Tá. O que acontece? A gente tem duas maneiras, né? São dois diâmetros, na verdade. Você vai pensar, tem um diâmetro que é a questão dela ter os efluentes ali nela, tá? Esses efluentes fazem, tá, com que ela tenha uma maior pressão ali dentro, uma maior quantidade de itens ali dentro, né? E se ela não receber, né, não receber efluentes, então quer dizer que ela só tem líquido passando ali. Então, vamos dizer assim, tem mais espaços soltos ali, né? Mais espaços vazios, tá bom? O que é isso? Quando ela não recebe efluente, tá bom? A gente tem um diâmetro mínimo ali que eu posso colocar ele como DN 40, tá? E se ela recebe efluente, o meu DN, ele é de 75 no mínimo, beleza? O diâmetro nominal. Então, pensa no seguinte, eu tenho efluentes ali, eu vou ter que ter um diâmetro maior. Não tenho efluentes, eu posso ter um diâmetro menor. Então, ele fala aqui na questão, né, que ela não recebe efluentes. Então, se ela não recebe efluentes, o diâmetro nominal é de 40, tá bom? Então, questãozinha aqui, a alternativa é a letra A. Essas outras aqui a gente não entra, né? O que entraria, ficaria na dúvida é 75 ou 40, né? Então, letra A é a resposta, tá bom? Isso também foi deixado aqui, né, no mapa anterior, ó. Eu já tinha, né, explicado anteriormente. Tem um diâmetro de 40 quando ele não recebe e diâmetro de 75 quando ele recebe, beleza? Bora pro próximo aqui. Questãozinha bem tranquilinha também. Aqui já é um pouco mais de cálculo, tá bom? Um cálculozinho que a gente vai ter que fazer aí, né, para descobrir, tá bom? É um cálculo bem simples ainda, né, vamos dizer. O que acontece? Vamos lá. A gente tem aqui o seguinte, uma caixa coletora de esgoto possui uma profundidade de 1,20 m de base e de área, no caso, né, a área da base é 2 metros quadrados, né, 2 por 1 ali. Sabendo que a vazão média de esgoto afluente é 160 litros por minuto, tá? Sabendo que a vazão média ali do esgoto é 160 litros por minuto. Aí, então, o tempo de detenção, beleza, o que a gente vai calcular? Cara, primeiro de tudo, você vai ter que saber o seguinte, tempo de detenção, ele é calculado assim, D, né, que significa o tempo de detenção, é o volume total dividido pela vazão média, tá? O tempo de detenção, ele é dado em minuto, tá? A vazão, o volume total, ele é em metro cúbico, tá? E a vazão média é metro cúbico por minuto. Primeiro você vai ter que fazer isso. Beleza, vamos lá. O que a gente tem de dados aqui? A gente quer, né, descobrir o tempo de detenção, então é essa incógnita que a gente quer descobrir. A gente tem um volume ali, o volume total. Tá, o volume total dele é 2, né, 2 da área da base, vezes 1,20. Então, 2 vezes 1,20, que isso aqui vai dar metro cúbico, né, dividido por
Aí entra o seguinte, sabendo que a vazão média de esgoto afluente é 160 litros por minuto. 160 litros por minuto. Só que isso aqui a gente tem que transformar ele em metro cúbico, né? A gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? Então, 160 litros é quantos metros cúbicos, né? Aí a gente vai fazer essa multiplicação aqui. A gente tem, no caso, 160 vezes 1 e 1.000 vezes x. Tem 1.000x, que é igual a 160, né? X é igual a 160 dividido por 1.000. Tira esse 1.000 daqui, né? Passa dividindo. Então, 1, 2, 3, 0,16. Beleza, então, modificando aqui, a gente tem ali em cima 2,4, né? Dividido por 0,16. A gente corta aqui com a vírgula embaixo, né? Fica aqui, no caso, então, a divisão 240 dividido para 16, tá? Beleza. 1 vezes 16 vai o 16 aqui, sobra 8, 80, né? A gente coloca aqui os 5 vezes 16, que se fosse 10 vezes 16 dá 160. Então, 5 vezes 16 dá metade, né? Então, dá 80. Então, o nosso resultado aqui, 15 minutos. Beleza? Ficou simples aí? Vamos nas respostas, então. 10 minutos? Não. 15 minutos? Ok. 15 minutos. 30 não. 15 segundos. Ó, ele pode estar te confundindo, né? Colocando segundos, mas na verdade a gente tem que pensar, ó. O tempo de detenção ele é dado em minutos. Então, logicamente, a gente poderia já excluir essas duas opções aqui de cara, tá bom? Ficaria em dúvida aí entre A, B e C, tendo aí 33% de chance para você acertar, né? Sem saber efetuar o cálculo, tá bom? Vamos para a próxima questãozinha? Questãozinha aí, então, os esgotos de aparelhos sanitários e de dispositivos instalados em nível inferior ao do logradouro devem ser descarregados em uma ou mais caixas de inspeção. Beleza, até aí tudo bem. As quais devem ser ligadas a uma caixa coletora, tá bom? Disposta de modo a receber o esgoto por gravidade, com relação ao tempo de detenção, ou seja, justamente essa fórmula aqui atrás. Assinar a alternativa correta. Beleza, o que a gente tem? A gente tem que tempo de detenção é D igual ao volume total da caixa dividido pela vazão média do efluente, né? Então, aqui dado em minuto. E aqui o volume total. Volume total, tá bom? Vamos lá. Letrinha A aí, para ver se está correto. Para uma vazão média de esgoto afluente fixa. Então, ou seja, essa parte de baixo aqui, ela vai ficar fixa, tá? Quanto maior o volume total da caixa coletora, maior será o tempo de detenção. Então, vamos pensar que essa vazão média aqui de baixo ela é 1, tá? Então, se eu aumento aqui o volume total, eu tenho um volume de 2, aí o volume de 4, 8 e por aí vai, eu vou aumentando. Se essa aqui de baixo ela for fixa, né? E eu aumentar o volume total, logicamente eu vou aumentar também o meu tempo de detenção, né? O meu tempo de detenção. Ou seja, eu só estou mexendo na de cima, embaixo eu vou manter fixo, sempre 1. Então, vamos supor, né? Eu tenho um volume total de 2 metros cúbicos. A vazão aqui fixa 1, então, beleza, deu 2 metros cúbicos. Aí, se eu aumento para 4, ele vai dar 4 metros cúbicos, né? Se eu aumento para 8, ele vai dar 8 metros cúbicos. Aí, no caso, dividindo ali em metro cúbico e aqui embaixo metro cúbico por minuto, sobra somente os minutos, né? Então, vai ficar 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos. Isso numa vazão fixa de 1. Então, a resposta já nem vou ir nas outras, a resposta correta já é essa. Porque assim, para uma vazão fixa, né? Se eu altero o volume, quanto maior for o volume total da caixa, ou seja, eu aumento o volume, maior será o tempo de detenção. Correto, tá? Vamos então só dar uma olhadinha nas outras, só para, né, não ficar sem graça. Para uma vazão média de esgoto afluente fixa, ou seja, a mesma coisa, eu vou manter a efluente fixa aqui embaixo, né? Aqui embaixo aqui. Quanto menor for o volume total da caixa, maior é o tempo de detenção? Mentira, é exatamente, né? Essas duas questões aqui, elas são uma contrária da outra. Então, a de cima está correta. Por quê? Se eu aumento o volume, tenho a vazão fixa, tá? Eu aumento isso aqui, né? E isso aqui mantém fixo, cara, logicamente o meu diâmetro vai aumentar. Então, se eu diminuo o volume, o meu diâmetro não, meu tempo de detenção vai aumentar.
Então, se eu abaixo, né, também o volume, diminuo o volume, o meu tempo de detenção também vai diminuir, tá? Porque a vazão, ela é fixa. Então, essa aqui está incorreta, por isso. O tempo de detenção independe do volume total da caixa. Mentira, olha aqui o tempo de detenção. A gente pega aqui a fórmula, né? A gente pega a fórmula aqui. Ela é completamente, depende da questão do volume e do tempo, da vazão. Ó, eu tenho aqui, isso aqui é o tempo de detenção, né? E aqui eu tenho o volume. Então, logicamente, cara, ele vai depender, porque é o volume total dividido pela vazão. Então, não tem lógica, entendeu? Isso aqui está errada também. Em uma dada caixa coletora, quanto maior for a vazão média, maior será o tempo de detenção? Mentira. Se eu aumento aqui embaixo e mantenho aqui em cima o volume, né? O volume normal, fixo, e eu aumento aqui embaixo, o meu tempo vai diminuir, né? Porque vamos dizer, 10 dividido para 1 é 10. 10 dividido para 2 já dá 5. Então, o meu tempo está diminuindo. 10 dividido para 4 já dá 2,5. Então, tipo assim, o meu tempo está diminuindo, né? Então, ele é inversamente proporcional. Aqui tá errado por causa disso. O tempo de detenção independe da vazão média. Aí é a mesma coisa da questão aqui, ó. Independe do volume, independe da vazão média. Mentira, ele depende. É justamente isso. Ele depende do volume total e depende da vazão média, tá bom? Então, belezinha, questãozinha bem simplesinha aí, para ficar bem maçante na sua mente aí. Fechou? Vamos pro próximo. No projeto de instalações hidráulico-sanitárias de um edifício, foi necessário executar 2 caixas de passagem para ligar um coletor predial de esgoto sanitário retilíneo, cujo comprimento é 18 metros, tá? Então, beleza, até aí tudo bem. Aí você pensa, né, caixa de passagem, tal, retilíneo, 18 metros. A maior diferença entre cotas das caixas de passagem deve ser... Aí você pensa o seguinte, eu tenho aqui uma caixa de passagem, né? Só desenhando aqui, simplinho, só para mostrar, sem muita frescuraiada, tá? A caixinha de passagem aqui, né? Aí eu tenho uma outra caixa de passagem que ela tá com a variação de cota, tá? Porém, elas estão aqui a 18 metros uma da outra, tá? 18 metros uma da outra. Aí você vai pensar o seguinte, cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber, né, a maior diferença de cota? Você tem que lembrar do que a gente passou na última aula. Olha aqui, a variação, né, principalmente dos esgotos e tal, a gente tem uma variação máxima de 5%, tá? Isso entra para a caixa coletora, caixa de passagem, toda essa alteração, essa variação tem que ser no máximo 5%. Então, eu tenho o seguinte aqui, vamos imaginar um triângulo, né? Onde aqui, né, o ângulo de 90 graus, eu tenho uma altura aqui que eu quero descobrir, tá? Eu quero descobrir essa altura, e aqui eu tenho 18 metros. O que eu tenho nesse ângulo aqui? Cara, o máximo dele é 5%. Então, qual que é qual que é o cálculo que eu vou fazer aqui? Cara, a mesma coisa. Sabe quando você calcula a rampa, né, em inclinação de rampa? É a mesma ideia. Você vai dividir aqui H, que é a altura, sobre o comprimento, tá? Você tem a inclinação. Qual que é a inclinação? 5%, né? Ou que isso aqui é igual a 0,05, tá? Isso é igual ao quê? A altura a gente tem que descobrir e o comprimento é qual? 18, tá? Você passa aqui multiplicando, ó, vai ser isso aqui. X é igual a 18 vezes 0,05, tá? No caso aqui, o 0,5 é a mesma coisa que, mesma coisa que 5 para 100, né? Então, você pensa o seguinte, é a mesma coisa de eu dividir esse 18 aqui pela metade e depois dividir ele por 100, tá? Porque, vamos dizer assim, você divide... Vamos fazer aqui para ficar melhor. 18 vezes 5%, tá? X é igual a 5 vezes 18, tá? É 90. 90 dividido para 100, a gente corta aqui, 9 sobre 10, 0,9, tá? Só mostrando para ficar mais fácil, né? Então, a minha diferença, a maior diferença de cota que eu posso ter, 0,90, beleza? Lembrando que, qual que é o bizu dessa questão? Os 5% de inclinação, que é o máximo que você pode atingir, tá bom? É essa a questão, beleza? Simplão, bem tranquilinho aí também. Vamos pro próximo? Próximo aí, nos sistemas prediais de esgoto sanitário, as caixas de passagem devem, quando cilíndricas, olha só, ter diâmetro nominal mínimo igual a x, e quando prismáticas,
base poligonal permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo igual a y. Tá. Aí ele fala assim, qual que é o valor de x, de x e de y? Aí você tem que lembrar, né? Como é que eu vou fazer isso, Murilo? Cara, é o seguinte, você tem que relembrar que a caixa de passagem, tá? A caixa de passagem, ela tem o diâmetro interno dela, tá? Interno, tem que ser 15 centímetros. Ou 0,15 metros. Esse é o bizu. Cara, ela é cilíndrica. Beleza, cilíndrico você sabe, né? Aqui, 15 centímetros. Ela é quadrada. Cara, 15 centímetros. Ela é prismática, sei lá, tô inventando aqui uma fórmula. 15 centímetros, beleza? No mínimo 15 centímetros para as caixas de passagem, beleza? Porque foi o que foi retratado. Então, fala o seguinte, os valores corretos para x e para y é 0,15 na primeira, né? E 0,15 na outra. Não importa se ela é prismática, cilíndrica, a forma dela. O diâmetro dentro ali tem que ser 0,15, tá bom? Então, 0,15 para as duas. Aqui a gente, né, já pode eliminar todas as outras questões, a letrinha aí, questão, né? A letrinha A dessa questão. Fechou? Então, bora pro próximo. Não perder tempo. As caixas, tem lá o texto, né? Tem um texto associado aqui, mas eu nem quis expandir a questão, porque o importante é isso aqui. As caixas de passagem não devem ser cilíndricas. Ou seja, já entra em contraditório com o que a gente viu aqui. Caixas de passagem devem, quando cilíndricas, e isso aqui está na norma, tá, gente? Então, cara, caixa de passagem, eu posso ter ela cilíndrica, e eu posso ter ela prismática. Lembrando que a prismática eu tenho que ter vamos dizer assim, eu tenho um prisma dela aqui, vamos supor, né? Eu tenho que dentro dela ter um círculo, tá? Que tem um diâmetro de 15. Só lembrando disso, beleza? Mas eu posso ter ela cilíndrica e posso ter ela prismática. Então, não devem ser cilíndricas? Mentira, tá? Tá errado. Ela pode ser cilíndrica sim. Fechou? Vamos pro próximo? Questãozinha aí. Algumas definições utilizadas em projetos de instalações sanitárias. Beleza. É definição, cara. Isso aqui cai bastante, tá? Questãozinha de definição é o que as normas geralmente pegam, as bancas, né? Recipiente dotado de desconector. Aí tu já lembra, desconector é o quê? Fecho hídrico, né? Já teve uma aulinha aí, se você não viu, já vê uma aulinha aí anterior. Com grelha na parte superior, destinado a receber águas de lavagem de pisos, tá? Um recipiente com desconector, a gente lembra do quê? Ralo sifonado, caixa sifonada, tá? E o próprio sifão. A gente tem esses 3 itens, né? Para lembrar, vamos dizer assim. Beleza? São os 3 que possuem fecho hídrico. Beleza, vamos pro próximo então. A gente leu ali, ou então tem que começar o quê? Tem que começar com ralo sifonado, né? Ou, aí pronto, já encontrei aqui. Ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra B. O restante aqui, unidade autônoma, mentira, nunca nem vimos isso. Ralo seco, cara, se tem água não é seco, né? Então, ralo seco, se tem desconector, né? O desconector tem água, então não é seco. Beleza, isso aqui também, seco não, fechou. Vamos pro próximo. Então, a gente já elimina esse aqui, né? Vamos para a próxima questãozinha aqui, no próximo item. Caixa destinada a permitir a inspeção, olha só, inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade, direção, tubulação. O que é isso? Cara, a gente teve 2 definições, a caixa de passagem e a caixa de inspeção. A caixa de passagem, somente junção, tá? Junção, ela funciona como se fosse uma união, né? A luva ali, né? Como se fosse uma luva, ela é junção de tubulação. A caixa de inspeção, aí não, aqui ela pode ser junção, manutenção em geral, união também. Aí, todos esses itens aqui, cara, refere-se à caixa de inspeção, tá? Então, essa aqui é uma caixa de inspeção. Ou seja, eu tenho ralo sifonado na primeira, caixa de inspeção na segunda. Já me sobrou a letra A.
Ah, Murilo, vamos dizer que eu não lembro a definição dessa número 2 aqui. Vamos para a terceira, né? Para a gente tentar descobrir. Aí vem o seguinte, a terceira falando assim, camada líquida de nível constante, ou seja, o nível dela, a gente lembrou que o fecho hídrico tem que ter 5 centímetros, né? Mas vamos dizer que a gente não sabe o que é fecho hídrico ainda. Que em um desconector veda a passagem de gases. Pronto, matei a questão. Por quê? O desconector, ele é um dispositivo provido de fecho hídrico, né? Destinado a vedar passagem de gases. A gente já viu isso na nossa primeira aulinha aqui, ó, tá? A gente tem aqui, ó, o que é um desconector? Um ponto que possui fecho hídrico, tá? Que inibe a passagem de gases e insetos. Pronto. E qual que é a altura desse fecho hídrico? 5 centímetros. É justamente o que ele fala aqui na questão, né? Perguntando, ó, é um nível constante. Então, qual é o nível constante? 5 centímetros. Beleza? Fechamos aqui a questão com fecho hídrico, resposta letra A. Beleza? Essa é a resposta correta. Tranquilão? Vamos para a próxima questãozinha aí. Para o dimensionamento de uma caixa de gordura especial, ou seja, aquela caixa de gordura que a gente viu por último na questão, né? Quando a gente tratou ali, a gente tinha um modelo especial para estar calculando essas caixas de inspeção, né? Aí fala assim, com previsão para 500 pessoas servidas, ou seja, ela vai servir, né, uma cozinha servida que serve 500 pessoas. Então, são, vamos dizer ali, 500 pratos sendo lavados, né? Contribuem para a caixa de gordura no turno de cada refeição. O volume da câmara de retenção de gordura em litros deve ser, a ser utilizada no projeto beleza, vamos lá. Como que eu calculo o volume para uma caixa de gordura especial? Caixa de gordura especial. O meu volume, ele é exatamente o seguinte. Eu vou fazer 2 vezes o número de pessoas, só que essas pessoas são as pessoas servidas, tá? Mais 20 litros. Beleza, volume é igual a 2 vezes o número de pessoas. Quantas pessoas são servidas? 500. 2 vezes 500 mais 20 litros. Então, é igual a 1.000 mais 20 litros, né? Que é igual a 1.020 litros. Vamos olhar a questão, letrinha A aqui. Opa, já achamos. Beleza, é a resposta, tá bom? 500, 600? Não, né? Isso aqui tudo tá errado conforme a gente já viu os cálculos. Ah, Murilo, não lembro disso. Cara, você vai ter que lembrar aqui dessa situação, tá? Ó, tipos de caixa de gordura, caixa pequena, simples, dupla e especial. O especial, 2 vezes o número de pessoas atendidas, mais 20. Inclusive, na aula anterior, eu dei o exemplo justamente, ó, de 500 pessoas. Bacana, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questãozinha aqui, tá? A gente já vai pular para o próximo mapinha aqui vai ficar um pouco comprido, mas, cara, isso aqui são exercícios que é para ficar na sua mente exatamente isso aí, tá? Sabendo que a caixa de gordura dessa instalação deve ser cilíndrica, aqui no caso ele tem um texto associado, mas o importante é o que está escrito aqui. Deve ser cilíndrica e atender 10 cozinhas. Esse tipo de caixa deve ser... Tá, aí você vai ter que lembrar o seguinte. Lembra lá que a gente viu na aula anterior alguns tipos de caixa, né? E o tanto que ela deve atender. A gente tinha o quê? Para uma cozinha, a gente tinha que poderia ser caixa pequena, né? Caixa de gordura pequena ou caixa de gordura simples, né? Para 2 cozinhas, a gente tinha a caixa de gordura simples ou, né, a caixa de gordura dupla, beleza? Para 3 cozinhas, a gente tinha lá de 3, no caso, a 12. Vou até apagar aqui. De 3 a 12 cozinhas, né? Não pode esquecer. De 3 a 12, a gente usava somente a caixa de gordura dupla. E acima de 12, ou restaurante, hotel, aquelas coisas, né? A gente tinha a caixa de gordura especial. Então, ele fala aqui o seguinte, eu vou atender 10 cozinhas. No que ela se encaixa? Se encaixa nessa aqui, ó, né? Caixa de gordura dupla. Então, vamos nas questões. Ah, pequena? Não. Simples? Não. Dupla? Correto. Né? Tripla? Nem existe. Então, isso aqui já descartava de cara. Especial? Não. Né? Especial é quando você atende mais de 12 cozinhas ou quartel, restaurante, hospital, entre outros, né? Beleza, vamos para a próxima questãozinha. De acordo com as normas, né, a 8160 aí que a gente viu, a caixa de gordura para coleta de cozinhas de restaurantes deve ser do tipo, acabei de falar anteriormente aqui, cara. A caixa de gordura especial, tá? Caixa de gordura especial, ela serve para restaurante,
Vou colocar aqui os exemplos que a norma fala, tá? Restaurante, escola, hotel, quartel, hospital, entre outros, tá bom? Então, assim, esses itens aqui, cara, né? Esse restaurante, escola, hotel, quartel, hospital, usa a caixa especial, beleza? Especial. Então, o tipo de que eu vou usar em cozinhas de restaurante vai ser a caixa especial, que daí eu vou fazer o cálculo lá do volume, né, que é 2 vezes o número de pessoas atendidas, mais 20 litros. A gente já fez até um exercício aqui agorinha, beleza? Vamos para a próxima. Uma caixa de gordura pequena, cilíndrica, executada de acordo com o NBR 8160, né? Apresenta tubulação de saída, tá? Tubulação de saída com diâmetro nominal. Aí você vai lembrar o seguinte, a gente fez vamos dizer assim, um quadrinho lá que falava o seguinte, eu tenho a caixa de gordura pequena, a caixa de gordura simples, a caixa de gordura dupla, a caixa de gordura especial, né? Tem essas duas. Aí, os diâmetros, né? A gente tinha o seguinte, a gente tinha aqui que o diâmetro da caixa de gordura pequena, o diâmetro de tubulação de saída, eu tinha 75, 75, 100 e 100, tá? É bem fácil de lembrar, 75, 75, 100 e 100. Então, o que acontece? Eu vou ver o seguinte, ele pergunta lá, qual é a caixa, né, qual a tubulação de saída para uma caixa de gordura pequena. Cara, caixa de gordura pequena, tubulação 75. Então, eu vou vir aqui na questãozinha, letra C, 75, beleza? Gabaritão aí essa prova, hein? Vamos pro próximo. Próxima questão, bem tranquilinho, né, gente? Não teve problema nisso aqui, não. Qualquer coisa, né, digita aí nos comentários se ficou alguma dúvida e tal. Se eu estiver falando muito rápido também, porque eu sou meio apressado, meio doido. Aí, bora lá. No projeto de sistemas prediais de esgoto sanitário, as caixas de gordura simples... Ops, acabei clicando aqui em cima no item que não era para clicar. Vamos voltar. É porque eu uso esse aplicativo para trabalho também, acabei indo para outra coisa. Mas bora lá. No projeto de sistema de prediais de esgoto sanitário, as caixas de gordura simples e cilíndricas devem possuir diâmetro interno mínimo, vou fazer um risco melhor que ficou muito feio, e capacidade mínima de retenção. Tá, então ele quer o quê? A caixa de gordura simples, né? Também lá no nosso, né, na nossa norma, assim, que a gente, né, desenhou um quadradinho, a gente tinha lá, na caixa de gordura, a gente tinha, vamos pelos dois primeiros para lembrar, caixa de gordura pequena e caixa de gordura simples. Eu tinha aqui, a litragem dela aqui em cima, né, na pequena eu tinha 18 litros para, né, o tempo dela ali a capacidade mínima de retenção, 18 litros, e na simples eu tinha 31 litros, né? No diâmetro nominal, a gente viu na questãozinha anterior, aqui era 75 milímetros e aqui era 100 milímetros, né? DN 75, DN 100. Ah, Murilo, vamos fazer o próximo? Bora pra gente lembrar, para revisar. A gente tinha caixa de gordura dupla e a gente tinha caixa de gordura especial. Aí eu lembro que eu falei, né, na aula até, que tipo assim, aqui eu fazia meio que 2 vezes e para baixo eu fazia quase 4 vezes. Por quê? Aqui embaixo ela é 120 litros. E o volume aqui de baixo, né, da caixa de gordura especial, é o que a gente calculou, né, que é 2 vezes o número de pessoas mais 20 litros. E os diâmetros, no caso aqui, eu acabei falando bobeira aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem os dois aqui sendo 75 milímetros, tá? E aqui 100 milímetros. Acabei me confundindo, mas ó como é bom a gente fazer, né, ela toda, né? Toda a questão. Então, os dois de cima é DN75 e os dois de baixo DN100. Olha, que bacana, né? Tranquilinho? Então, vamos lá. Ele fala assim, o diâmetro interno, né, capacidade mínima de retenção. Então, ele quer saber as duas coisas. O diâmetro interno, a gente não viu, esses diâmetros que eu coloco é diâmetro de saída, tá? De saída, da tubulação de saída. Mas a gente já sabe a capacidade, né, de mínima de retenção. Aí ele falou assim, ó, a caixa de gordura simples é essa aqui. Deixa eu apagar aqui. A caixa de gordura simples, tá? Beleza?
A gente sabe que tem 31 litros. Então, vamos na questão. Se a gente precisaria saber o diâmetro interno. Ó, eu vim aqui, 18, não, tá errado. 120, não, tá errado. Esse aqui é para dupla, né? O 18 é para pequena, aqui é para dupla. O 60 nem existe e o 12 também não existe. Então, cara, sobrou aqui letrinha C. Olha que bacana, viu? A gente nem precisa saber o diâmetro interno mínimo para calcular isso, né? A gente simplesmente, com uma das informações, a gente já consegue responder. Muito bom isso aí, entendeu? Então, a resposta aí, letra C. Bora pro próximo? Em uma instalação, faltou o E ali na questão, mas do jeito que veio do que concurso, em uma instalação sanitária de esgoto, foram encontradas distâncias de até 30 metros entre dois dispositivos de inspeção. Segundo a NBR, projeto e execução, né, de sistema de esgoto sanitário, essa distância está... Aí, qual que pega aqui? Ela pode ser correta ou incorreta, correto? Né? Só tem essas duas opções. Vamos lá. Ele fala assim, ó, distância entre duas caixas de inspeção. Eu tenho uma caixa de inspeção aqui e uma caixa de inspeção. Cara, a gente tem que lembrar do seguinte, são vários os distanciamentos dos dispositivos. A gente começa ele com 25, menor que 25, aí depois a gente tem menor que 15, e por último tem uma opção lá de 10 metros. O que é cada uma? Esse primeiro aqui é o distanciamento entre duas caixas de inspeção. Esse segundo aqui já é a caixa de inspeção final com o coletor público, tá bom? A ligação predial, né, com o coletor público. E esse último aqui já entra assim, tipo, caixa de gordura, né, ou ramal, alguma outra coisa, com a caixa de inspeção. Mas aqui ele está falando justamente o quê? Dois dispositivos de inspeção. Então, entre dois dispositivos de inspeção, só pode ser essa opção aqui. Tá? Beleza. Então, quer dizer que esses 30 metros aqui está errado, né? Ah, ele foi colocado a uma distância de 30 metros, foi encontrado. Está errado. Então, está correto? Não. Correto? Não. Correto? Não. Está incorreto. Aí fala aqui, tem duas opções falando que está incorreta. Essa opção e essa opção. Aí fala, incorreto, pois ela só pode ser executada até 25 metros. Top, show. Essa é a questãozinha aqui, né, que a gente tem que marcar. Aí a outra fala, sim, incorreto. Pois o quê? Pois ela pode ser executada até 15 metros. Mentira. 15 metros é da caixa de inspeção final e até o coletor público, tá? Coletor predial público ali. Beleza? Então, resposta aí, letra D. Vamos pro próximo? Nossa última questãozinha aí, bem tranquilinha. Segundo a NBR 8160, a caixa provida de desconector, tá? Provida de desconector, destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgoto. Trata-se... Cara, isso aqui a gente não chegou a ver, mas é o que? Eu vou dar uma pitada da nossa próxima aula, né? Que vai falar ali de caixas, caixa sifonada, outras simbologias, né? Sistema de ventilação, tubo de queda. Então, assim, tem bastante coisinha pra gente ver também. A gente vai falar, né, algumas coisas sobre estanqueidade também, né? Então, vamos lá. Desconector, a gente tem que lembrar de fecho hídrico. E se falou hídrico, tá, não leva... E se falou de fecho hídrico, tem que lembrar de 5 centímetros, que é a altura da água, né? Do líquido ali. E se falou isso, a gente tem que lembrar 3 itens. Caixa sifonada, sifão e ralo sifonado. Esses são os itens que possuem fecho hídrico, ou seja, desconector. Então vamos na questão. Caixa de coletora? Não tem fecho hídrico. Caixa de gordura? Não tem fecho hídrico. Caixa de inspeção? Não tem fecho hídrico. Caixa de passagem? Também não tem fecho hídrico. O que sobrou? Caixa sifonada, tá? Então, essa é a resposta, a letrinha aí, tá bom? Galera, se você gostou desse vídeo já, né, agradeço você por ter assistido até aqui. Já dá um joinha, né, para ajudar a gente, igual eu falei, quando a pessoa se inscreve no canal ou dá um joinha, nosso vídeo ele é recomendado para mais pessoas e isso nos ajuda bastante, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, alguma questão aí, ou falei muito rápido, algum item, alguma coisa, comenta aí que a gente está disposto a te responder, fechou? E até a próxima, né, se você quiser também adquirir os mapas, né, que a gente fez as aulas anteriores, eu vou deixar um link aí na descrição para você entrar e estar adquirindo.